Examinando as Escrituras. É isso aí, povo de Deus. Agora retornamos para fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus e juntos, eu e você, eu daqui, você daí, estarmos ligados, sintonizados, não apenas na emissora da rádio, mas sintonizados com o céu, através do Espírito Santo ligado ao trono de Deus, para recebermos esse alimento espiritual. Abre correndo aí comigo, lá no Evangelho de Marcos, procura aí rapidinho na tua Bíblia, é o segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. O capítulo é o de número 9. Eu vou aguardar você um pouquinho, enquanto você procura aí no Evangelho de Marcos, capítulo número 9. Vai lá, acha aí, irmão, eu estou te esperando. E quero dar um recado para você, ouvinte do programa Examinando as Escrituras. Ah, você que acompanha esse programa aí, acompanha com a Bíblia na mão, irmão. Irmã, tem essa preocupação, esse zelo santo de examinar as Escrituras junto comigo. Sabe por quê? É bom que você vai poder verificar que cada versículo que está sendo citado ali está condizente com a palavra do Senhor. Ah, eu fico vendo hoje em dia, tem tanta gente pregando tanta coisa, falando tanta coisa que não tem nenhum tipo de compromisso com a palavra do Senhor, dizendo coisas infundadas, dizendo coisas de doutrinas particulares, invenções, pseudo-revelações. E aí, povo de Deus? E aí, como que você vai saber? Você tem que aferir isso, você tem que peneirar. E como que você vai fazer? Pela palavra do Senhor. Opa, deixa eu ver se confere aqui com as Escrituras, deixa eu ver se está de acordo com aquilo que Jesus ensinou. E a pessoa rapidinho vai vendo ali, esse pregador está falando coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí você vai começando a filtrar. Ah, essa pregadora que está falando aí não tem compromisso nenhum com as Escrituras. Jesus não ensinou assim. Ou então, o oposto. De fato, tudo que esse irmão está falando aí procede do Espírito Santo, porque está aqui, ó, está na palavra de Deus. Tudo que essa irmã tem pregado, eu estou verificando aqui na palavra, e de fato, confere. Está aqui de acordo com os ensinamentos, com a doutrina cristã. Por isso é importante, irmão. Você não pode ficar sem contato com as Escrituras. Eu não entendo o cristão que não lê, não entendo, é difícil, não entra na minha cabeça isso, sabia? Como que pode? Irmão, mas você não sabe porque eu não tenho a Bíblia, é por isso que eu não leio. Não tem desculpa não, irmã. Liga aqui para a rádio, já te falei, vou repetir para você. Toca esse telefone aqui, eu já deixei meu celular. Repito, ó, 2252-4705, telefone da rádio. 9222-5721, meu próprio telefone. Liga, faz um contato, irmão, queria ler, mas não tem. Ah, a gente vai conseguir uma Bíblia para você, pode ter certeza disso. Rapidinho, coloca nas tuas mãos aí uma Bíblia. Quero inclusive fazer um lembrete para a irmã Maria, se estiver me ouvindo. Irmã Maria, você ficou de me ligar para a gente definir aquela Bíblia que nós vamos presentear aquela pessoa. Mas você ainda não me ligou, irmã. Por favor, em nome de Jesus, me liga aí. Aproveita que eu estou de férias, que eu posso correr com isso aí e acertar todas as coisas. Me ajuda nisso, irmã. Me liga, por favor. Amém? Vamos lá, povo de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Marcos, capítulo número 9. Eu vou ler o versículo de número 23. Olha só o que Jesus Cristo disse, o Senhor Jesus falou. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha aí, povo de Deus, olha aí, ouvinte. Você que está do outro lado aí, ligado, prestando atenção nessa leitura do Evangelho. Não é o Fabrício que está dizendo isso não. Mas foi o próprio Jesus Cristo que disse, e está registrado aqui pelo evangelista Marcos, olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos entender o contexto disso aí, povo de Deus? Vamos, amados, entender quando e como Jesus Cristo proferiu tal afirmação? Conforme eu vier fazendo a leitura de cada versículo aqui,
Eu vou te dando detalhes, mas eu vou fazer um apanhado geral para você, só para você ter um entendimento rapidinho. Jesus Cristo está chegando ao grupo de discípulos dele, vê uma multidão, um tumulto de gente, e ali ele começa... Quem está ligando agora, se estiver me ouvindo, eu não tenho como te atender. É uma pena, porque eu estou sozinho aqui no estúdio, não tem como, irmão. Infelizmente, eu não vou poder atender a tua ligação agora. Te peço, por favor, liga mais tarde, liga no final quando estiver tocando um louvor, aí sim eu vou ter como te atender. É porque eu estou sozinho hoje no estúdio aqui, não tenho como, amém? Eu sei que você vai me compreender, tá? Me liga no finalzinho do programa, que eu vou poder fazer aí para você esse atendimento, tá ok? Vamos lá, povo de Deus, vou voltar aqui. Havia um tumulto de gente, havia ali uma situação inusitada, havia uma aglomeração de pessoas. E Jesus Cristo vendo aquilo ali, você chega para ver o que está acontecendo, hein? O que está acontecendo ali? Porque ele viu os discípulos, ele viu alguns religiosos que estavam sempre no encalço do seu ministério para poder tentar desmoralizar, tentar tumultuar, tentar arrumar discussão, debate, enfim. Sempre tinha alguns que acompanhavam com esse intuito. E tinha aquela multidão de curiosos também que estava sempre ao redor. E Jesus, vendo esse grupo de pessoas ali, ele se aproxima para ver o que está acontecendo. E quando ele chega no local, estava um jovem possesso por um espírito maligno, ou seja, possesso de demônios. E Jesus já se depara, melhor dizendo, com essa situação instaurada. E eu quero já começar a falar para você, amados, que tal situação ocorre também nos dias de hoje, sabia? Às vezes a pessoa lê na palavra aqui sobre possessão demoníaca, sobre esse tipo de situação ocorrida e acha que isso só aconteceu no passado. Eu quero te dizer que não. Hoje em dia também a gente se depara muitas vezes com pessoas assim nesse estado, no estado de possessão, não apenas de opressão, porque opressão é aquilo que é de fora para dentro, te oprime, te incomoda, mas a possessão é o contrário, é aquilo que é de dentro para fora, ou seja, a partir do momento que os espíritos malignos, ou seja, esses demônios do inferno, eles conseguem de uma forma ou de outra penetrar no corpo do ser humano, eles conseguem residir, habitar no corpo de uma pessoa, levando a mesma a um estado deplorável, a uma situação tenebrosa, terrível. E era isso que estava acontecendo. Havia ali um jovem, um garoto, assim nesse estágio. E Jesus Cristo, vendo aquela situação, ele se aproxima. E olha só o que nos diz aqui, ó, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Não te falei? Olha só como é que a coisa estava ali. Olha o cenário. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. A multidão era assim. Via Jesus, já ficava toda oriçada, corria atrás de Jesus, enfim. Mas não é isso que importa. O que importa é o que aconteceu ali. E Jesus perguntou aos escribas: quem é que discutisse com ele? Jesus já queria logo organizar o debate. Porque discutir com os discípulos era fácil, né? Ah, mas quando Jesus Cristo falava, deixava aquela turma ali desconcertada, ninguém tinha argumento para discutir com o mestre. Eu fico lendo aqui, eu fico até rindo, porque eu imagino a cena, aqueles homens cheios de argumento quando falava Jesus. Meu Deus, era um silêncio total, ninguém podia contradizer aquele homem, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, era com ele. Ou seja, olha só, vamos dar andamento aqui, versículo 17. Um da multidão respondendo disse, olha só, tinha um homem ali e pulou na frente do restante da multidão e disse, mestre, mestre, eu trouxe o meu filho e tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai secando. E é verdade, amados, quem já teve oportunidade aí de presenciar uma pessoa possessa por espíritos malignos, as características são idênticas a essa daqui, sabia disso? Irmão, nunca vi, então eu te conto porque eu já tive essa oportunidade de estar fazendo ali uma visita a pessoas que estavam assim nesse estágio de possessão, e onde o demônio foi expulso em nome de Jesus, e as características eram essas aqui mesmo, pessoa rangendo o dente, a pessoa com os dedos tudo engafinhado, enfim, toda com a feição, né, a face toda torcida, e era isso aqui, ó.
que o homem estava relatando. E onde quer que ele o apanha, arranja os dentes, vai se secando. E eu disse para os teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Olha aí, amados, olha o que acontece. Aquele homem, num primeiro momento, ele leva aquele filho que ele tanto amava, aquele filho dele, diante dos discípulos. Para quê? Para que os discípulos pudessem fazer alguma coisa. Vocês estão falando de Jesus, vocês andam com Jesus, então me ajuda aqui, ó, meu filho, olha o estado que o meu filho está. Era isso que aconteceu, mas aquele próprio pai, ele já fala, eu trouxe, mas para ver se eles expulsavam, só que eles não puderam. Olha aí, povo de Deus, olha aí, irmãos, olha aí, ouvinte, olha que lição. Aquele homem, antes de buscar Jesus, ele buscou outros homens. Ele buscou outros homens, ele buscou os discípulos. Jesus estava ali. Ele podia ter dado um jeito de ir direto até Jesus, procurar diretamente Jesus, mas ele parou no meio do caminho. O que eu quero te dizer com isso? Que hoje em dia também não é diferente, não. Tem muita gente aí pedindo a intermediário, tem muita gente aí achando que um ou outro vai poder intermediar aí as situações entre ele e Jesus. E a pessoa fica assim, levando a causa, o problema, aos pés de outras pessoas que já viveram no passado, até discípulos mesmos do Senhor Jesus aqui, foi na íntegra. Hoje em dia, sabemos que esses homens estão mortos, mas muitos ainda se reportam a eles, sabia disso? Tem muita gente pedindo favor, graça, milagre, a pessoas aí que já viveram no passado, e a pessoa fica ali usando de meio de caminho, usando de mediador, de medianeira, para quê? Para conseguir um favor, uma graça de Cristo, e olha só o resultado em vão. Não conseguiu, amados. Não conseguiu nada. Nesse caso aqui não, para ficar de lição para mim e para você hoje, de que nós temos que buscar diretamente a Jesus. Ele está disponível para nós. Tem que ter paciência. Jesus não estava naquele momento, aquele homem podia esperar um pouquinho, vou esperar. É como muitos hoje, não quer ter paciência de pedir a Jesus, de buscar a Jesus diretamente, aí fica se agarrando a essas coisas aí, buscando nesse tipo de situação. E não só daqueles que viveram no passado, não. Tem muita gente hoje que não coloca fé em pessoas do passado, canonizadas, mas coloca a fé em pessoas vivas que andam aí hoje em dia, fica correndo atrás de milagreiro, milagreira, curandeiro, curandeira, e aí, ó, igual um desesperado, batendo de porta em porta, de denominação em denominação, atrás disso. Ah, tal pessoa ora e a pessoa fica curada na hora. Ah, tem um orador aí, tem uma benzedeira aí. Ah, povo de Deus, ouvinte do programa Examinando as Escrituras, eu estou abrindo o Evangelho e te mostrando, hein? Eu estou mostrando para você o Evangelho de Cristo, olha. Um homem desesperado, uma situação terrível vivendo ali. E o que acontece? Que esse homem vai buscar recurso, mas em vão, ninguém conseguiu ajudar ele, nem os discípulos, nem aqueles que diziam estar falando em nome de Jesus, porque estavam mesmo, mas eram homens e não podia. E hoje em dia tem muita gente que fala em nome de Jesus aí e quer ser até mais do que Jesus. Eu fico vendo isso, amados. Eu fico vendo certos programas na televisão. Tem gente aí colocando o Espírito Santo de garçom. Tem gente aí colocando Jesus de empregado dele. E diz efetuar a cura de qualquer jeito, em qualquer hora, em qualquer lugar, como se a coisa fosse banal, como se fosse corriqueira. E a gente já sabe que não é. Nem Jesus Cristo era assim. Jesus dizia ao Pai, que seja feito conforme tu queres. Olha só, o querer era de Deus. E continua sendo ainda. Mas tem muita gente que não, que acha que o querer é dele. Na hora que ele quer, ó, estalou o dedo, tudo acontece. Bateu uma palma, tudo acontece. Deu uma ordem, tudo acontece. Vamos ter maturidade, amados. Irmão, você que está ouvindo aí, irmã, você tem que ter cuidado, hein? Vai ler a Bíblia para você não cair aí nesses contos de vigário, num canto de sereia. Porque nós sabemos que no fim dos tempos, irmão, mas acontece, a gente vê o sinal aí. Acontece sim, mas a gente tem que ter discernimento, porque há também no nosso tempo um espírito do erro operando, tá? A obra de engano também está presente no nosso tempo, com prodígios até. Quando você vai ler lá em Tessalonicenses, você vai entender o que eu estou te falando. Vai ler a Escritura que você vai ver. Quando você lê lá em Mateus falando do tempo do fim, você vai entender também isso. Então nós temos que ter discernimento, amados. Temos que ter. Porque tudo aquilo que acontece, ainda que seja algo miraculoso, você está em desacordo com o Evangelho, pode fugir, foge, corre disso, porque não tem parte com o Senhor Jesus. Amém? Vamos voltar aqui, porque esse texto é muito grande, é muito detalhe. Então,
esse homem aqui, esse pai, buscando de uma forma equivocada, num desespero, sabe? O desespero, nada do desespero, o ser humano é assim mesmo, aonde mandar levar, leva. Se diz que tal lugar vai resolver, ele corre lá e leva. Leva na feitiçaria, leva em sessões, leva atrás de misticismo, enfim. E nesse desespero não resolve nada. O que aquele homem conseguiu? Não conseguiu nada. E Jesus Cristo, vendo aquela situação, fica até mesmo aborrecido, entristecido e indignado. Olha o versículo 19, ó. E ele respondeu-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Olha só, isso produzia sofrimento em Jesus. Era uma tristeza tão grande de ver a incredulidade de todos ali, de todos que estavam envolvidos na situação. Todos eles, de alguma forma, produziam essa incredulidade que entristecia o Senhor Jesus. E é bom que você que está aí do outro lado ouvindo, saber essa sua incredulidade, muitas vezes, essa dureza no teu coração, essa falta de fé, isso daí entristece o Senhor, sabia? Tem muita gente que já colocou a fé na gaveta e esqueceu que existe um Deus que pode todas as coisas. Jesus Cristo pode tudo. Não há limite para a atuação do Espírito Santo. E a pessoa fica aí cheio de reserva, cheio de ressalva. E Jesus Cristo entristecendo-se com quem assim se comporta. E ele diz para aquele homem, ele, trazei-mo. No versículo 19 ele diz, traz ele aqui então, ó. Traz ele aqui. Ou seja, traz diante de mim. É diante de Jesus que o problemático tem que ser colocado. Você que está me ouvindo aí, ó, você precisa fazer isso. Ah, irmão, eu tenho uma pessoa aqui dentro de casa que está assim, nesse estado tão estranho, um comportamento tão arredio, um comportamento que não é natural, só pode ser uma influência maligna, só pode ser um espírito maligno. Então, tem que levar para Jesus, você tem que colocar em contato com Jesus. Não adianta você ficar usando tudo quanto é meio e recurso para tentar resolver o problema. Se não for buscar o Senhor Jesus, tal pessoa jamais vai ser liberta, jamais vai resolver esse problema. Não coloca a tua fé numa placa, não coloca a tua fé num homem, não coloca a tua fé numa religião, mas coloca essa fé em Jesus Cristo tão somente e apresenta essa causa a Ele com certeza. Foi o que ele falou com o pai daquele menino, traz ele aqui, traz ele aqui. Então você tem que insistir, levar essa pessoa aos pés do Senhor, leve em oração, apresenta tal pessoa, bota o teu joelho no chão e fala, Senhor, está aqui o meu filho, está aqui minha filha, Senhor, está aqui o meu primo, está aqui o meu pai, a minha mãe. Olha a situação que eles estão vivendo. Coloca ali diante do Senhor para que o milagre venha acontecer, para que o milagre venha a concretizar na vida de tal pessoa. E olha só o que diz o versículo. Ó. E trouxeram-lhe, versículo 20. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Na mesma hora que aquele jovem possesso teve contato com Jesus, não teve jeito. O mal se manifestou ali e aquele jovem caiu no chão, todo torto, todo deformado, urrando até, babando, e começou a se manifestar. E é isso que acontece, amados. Às vezes o mal fica camuflado, escondidinho. Ele fica ali quietinho dentro da pessoa. De tempo em tempo ele apronta. É ou não é? Faz a pessoa brigar, leva a pessoa a se embriagar, se drogar, quebrar tudo dentro de casa. A pessoa apronta 1001. Aí depois a pessoa fica mansinha, causando até aquela falsa impressão na família. Agora acho que ela melhorou. Olha só, já tem um tempinho. Olha, agora eu acho que ele tá bom. Agora, graças a Deus, melhorou. A pessoa fala até assim. Só que, na verdade, aquilo fica ali incubado dentro da pessoa, quietinho. Mas está ali. Para daqui a pouco manifestar de novo e levar a pessoa a cometer atitudes terríveis, tenebrosas. E é por isso que tem que levar logo diante de Jesus. Coloca diante de Jesus a situação. Porque, olha só, diante de Jesus não tem como ficar mascarado. Ele é luz, e a luz revela tudo aquilo que está oculto. E aí foi isso que aconteceu com aquele menino. Na hora que ele chegou diante de Jesus, ó, já se manifestou logo, já foi exposto logo o problema. E hoje, amados, eu estou pregando essa palavra aqui para produzir fé no teu coração, para isso, para o inimigo também cair por terra,
para ser desmascarado, para ser destruído, derrotado pelo nome de Jesus. Produz fé aí do outro lado. Você que enfrenta problemas, você que tem alguém na tua família, você que tem algum conhecido, produz fé suficiente para que esse problema se resolva em nome de Jesus. Tome essa atitude, faça como o pai desse garoto aqui. E Jesus pergunta àquele pai, olha só o versículo 21. Quanto tempo a que lhe sucede isso? Quanto tempo está acontecendo isso, hein? Jesus perguntou e aquele pai diz, desde a infância. Olha só, amados, desde a infância, há muito tempo então, porque já era um jovem. Discorreu a infância toda. A adolescência já chegou na juventude, ou seja, o tempo foi passando, e aquela família, aquele pai acabou convivendo com tudo isso, com toda aquela situação terrível, com toda aquela situação maligna. Mas não dá para conformar, amados, não dá para se conformar. Você que é pai aí, tem seus filhos no vício, agarrado, preso ao vício terrível, não se conforma com isso. Isso é maligno, irmão. Irmã, isso é maligno, não se conforma. Você tem que levar esse problema ao Senhor Jesus aí para que seja solucionado. Vai com fé para que seja liberto. Esse pai aqui, ó, desde a infância foi convivendo com tal problema, sem ver solução. E muitos vão acostumando com isso. Ela é assim mesmo, não tem jeito, não muda não. Minha filha, olha, é desobediente, mal criada, terrível, me desacata, apronta, vive aí na rua dando um mau exemplo. O meu filho está na bandidagem, está nas drogas, está no vício, está no roubo. Não tem jeito. Que não tem, irmão, que não tem. Olha só Jesus Cristo dizendo para aquele homem, traz diante de mim, traz para cá, traz aqui que eu vou resolver. E Jesus ainda faz aquele homem confessar que há muito tempo convivia com aquela situação. Sai desse comodismo, irmão. Irmã que me ouve, sai dessa situação de conformismo e leva essa causa para Jesus resolver. Amém? Olha só o que diz ainda. Tem outro versículo aqui importante. Aquele pai relatando a situação do filho. E muitas vezes, versículo 22, o espírito maligno tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha que pedido, amados. Mas antes de eu chegar aqui nessa insistência, nesse pedido, nesse clamor desse homem, eu quero te mostrar um detalhe. Olha o que o Espírito fazia, olha. Lançava no fogo e na água. Isso tem um significado. Isso não é por acaso que está sendo registrado aqui nas Escrituras. E eu não posso passar batido nessa leitura aqui sem antes meditar o porquê que ele usa esses dois elementos, a água e o fogo. Se você parar para analisar comigo, você vai ver que a água ela mata o homem por sufocamento. Quanto mais água uma pessoa vai ingerindo quando ela está se afogando, ela vai perdendo ar. Ela vai faltando ar e a água vai sufocando ela a ponto de levar ao óbito. E o que representa, o que significa essa metáfora? Essa ilustração da água aqui. A gente sabe que o mundo, esse sistema, não estou falando do globo terrestre, do físico da Terra, não estou falando do mundo, esse sistema maligno, dominado pelo mal. Amém? Só para a gente poder entender. Esse sistema dissoluto, esse sistema de rebeldia, de revolta contra Deus, de independência de Deus, ele é tipificado por um mar revolto, um mar bravio. E essas águas aí que sufocam, que afogam o homem, é a água do pecado. É a água lamacenta, suja, que envolve o homem a cada dia, que ele vai vivendo essa pecaminosidade, esse secularismo, essa vida afastada de Deus, envolvido nas coisas desse mundo. É como aquela pessoa que se lança à deriva ao mar e fica ali tentando chegar em algum lugar sem saber, sabendo, na verdade, que não vai chegar a lugar nenhum. E muitos estão assim nesse mundo, envolvidos aí, as ondas do modismo vêm, se lançam sobre aquela pessoa e a pessoa está ali, sabendo que para afundar é questão de tempo. E é isso que acontece. O inimigo, Satanás, hoje ele também quer sufocar o homem assim nesse mundo. Matar o homem dessa forma, envolvido com as coisas desse mundo, com essa água suja, com essa água podre, com essa água nociva que é o pecado. E vai ali sufocando o homem
envolvendo ele nas facilidades, nas oportunidades, nos oferecimentos desse mundo, dessa vida. E a pessoa, quando vê, está ali até o pescoço já nas situações e não tem como sair. Muitos não buscam um escape em Jesus e se afogam mesmo, morrem sufocados. Era isso que ele queria fazer, matar afogado na água. E também no fogo. O fogo é aquilo que consome, não é verdade? É o elemento que, quando você ateia ele em qualquer matéria, ele come aquilo tudo, consome aquilo tudo. E esse fogo que consome aqui, eu comparo aquilo que corrói o físico, o psicológico, a moral e até o espiritual do homem. Quantas coisas que não consome um ser humano, hein? Um jovem, uma jovem, um adulto, até uma criança, um idoso, enfim. Quando você olha nesse mundo aí, tantas coisas consumindo as pessoas, seja o fumo, a bebida, a droga, a prostituição, a ilicitude, tantas coisas, amados, que o homem vai praticando sem se dar conta que aquilo é tal qual um fogo que está consumindo ele e acabando com ele aos poucos, fazendo com que ele venha se degenerar, deixar de existir, perder a forma. É isso que acontece. E o inimigo queria destruir aquele jovem no fogo ou na água. E eu vejo que hoje em dia a estratégia de Satanás não mudou. Também dessa forma aí, seja envolvendo, sufocando o homem, ou consumindo o homem, de toda maneira ele quer destruir. Até porque o papel dele é esse. Jesus Cristo desmascara ele lá no Evangelho de João, dizendo que ele veio senão para roubar, matar e destruir. Mais uma vez esse telefone tocando, não tenho como te atender, irmão. Por favor, liga daqui a pouquinho, amém? Olha só, vou continuar aqui. Versículo 23, olha o versículo 23. E Jesus disse-lhes, foi o texto de base, foi onde eu comecei a fazer a leitura para você hoje. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha a palavra de Jesus. Se tu podes crer, dizendo ao pai daquele menino. Aquele pai pediu aqui, né, no versículo 22. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia e me ajuda, Senhor. Se tu pode, olha só, ele coloca numa condicional, mas Jesus também responde para ele na condicional. Você está perguntando se eu posso? Aquele homem não sabia que Jesus podia tudo. Jesus é Deus, amados. Mas Jesus também entrega a ele uma resposta. Então eu vou te repassar essa situação. Se tu podes crer, se você crê, saiba que tudo é possível aquele que crê. Olha aí, ouvinte, olha aí, irmão. Você que está do outro lado, que olha para aquela situação e diz, eu acho que não tem jeito. Eu acho que não tem solução. Você que já se conformou até, nem luta mais para que mude aquele quadro, que não tem expectativa, perspectiva de melhora. Jesus está dizendo, o Espírito Santo reverbera essa frase de Jesus hoje no teu coração. Ele repete pelas Escrituras dizendo, se tu podes crer, se você tiver fé, tudo é possível. Qualquer coisa é possível para aquele que crê. O verbo fica na condicional aqui porque depende do homem. Será que você crê? Será que você está crendo, irmão? Ou será que você já desistiu? Será que você já não acredita mais que é possível? É crer que de fato pode ser resolvido, mas não só da boca para fora, não só falar que acredita, mas viver por fé. É de fato praticar essa fé. A fé que espera, que aguarda, que deposita confiança no Senhor, porque tudo é possível. Você pode estar do outro lado aí pensando, esse irmão está pregando aí, mas ele não conhece o meu filho, ele não conhece a minha filha, ele não conhece o meu pai. Irmão, se você pode crer, tudo é possível, não importa por mais difícil que a situação aparente ser. Não sou eu que estou dizendo, mas foi Jesus que disse, tudo é possível aquele que crê. Olha a atitude do pai do menino, versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha aí, povo de Deus, declarando aqui para Jesus, eu creio, Senhor, mas ajuda
a minha incredulidade. Olha que coisa, hein? Primeiro ele clama aqui, ó. Primeiro ele clama. O pai do menino clamando com lágrimas. Esse clamor é aquele pedido insistente. Ah, você que às vezes pede e rapidamente desanima, você tem que clamar, irmão. Você tem que insistir, buscar com veemência, perseverar. É diferente daquele que diz, eu já larguei para lá, larguei de mão, agora o problema é dele, o problema é dela. Você não está insistindo, você não está clamando. Em certos casos aqui, ó, como esse exemplo, aquele jovem, com certeza, por si só ele não iria até Jesus. Até porque aqueles espíritos malignos, aqueles demônios iam atrapalhar. Não deixaria aquele jovem chegar até Jesus. E o que eu quero te dizer com isso? Que isso mostra que às vezes a pessoa deixa de ir até o Senhor, de ter contato, porque ela é impedida, porque ela está escravizada pelo mal. Ela não para de usar droga, ela não para de se prostituir, ela não para de praticar os atos ilícitos. Por quê? Porque é uma escrava de Satanás. E ela por si só, ela não tem condição nenhuma de sair daquela situação. Mas você que está sóbrio, você que está aí em comunhão com Deus, você que conhece Jesus, você pode fazer alguma coisa. Então vai você até o Senhor, faça como o pai desse garoto aqui, ó. Ele que foi, ele que se colocou diante do Senhor como um representante da família, e clamou, e insistiu, para poder ser atendido. Você tem que fazer isso também. Não adianta buscar uma vez ou outra, sem compromisso, sem comprometimento com o Senhor, mas você precisa estar constantemente aos pés do Senhor Jesus, numa atitude de insistência e de fé. E como o pai desse menino aqui, ó, com lágrimas. Sabe o que é isso? É o derramamento, é a humilhação diante do Senhor, é a dependência do favor do Senhor. É isso que ele quer ver em ti. E essa confissão, como aquele homem disse, eu creio. Ninguém foi falar por ele. Ninguém ali foi dizer, Senhor, esse homem crê sim. Eu acho que ele crê, eu acho que ele tem fé. Mas aquele homem disse da própria boca dele. Ele confessou, eu creio. Para de se escorar em terceiros. Eu fico vendo que tem muita gente que fica escorada. Eu vou pedir o irmão para orar por mim. Eu vou pedir a irmã para orar por mim. E a pessoa fica ali só usando terceiros para poder ter contato com Deus. Tem que ser direto. Jesus ouviu da boca daquele homem a confissão, a necessidade. E por que você não faz isso, irmão? Porque, ouvinte, você não coloca o teu joelho no chão e não ora e não fala com Jesus diretamente? Por que você está sempre dependendo de alguém para orar por você? Como se você fosse incapaz de ter contato. Jesus é acessível a você também, sabia disso? Sabia que ele te ouve se você pedir? Sabia que ele quer falar ao teu coração, te visitar? Basta você buscá-lo. E foi o que o pai desse menino fez. Ele confessou, ele próprio disse isso. E Deus hoje eu tenho certeza também que está esperando ouvir de ti essa confissão de fé. Agora ele pede uma ajuda a Jesus. Olha o versículo 24, segunda parte, ó. Ajuda a minha incredulidade. Ele crê, mas ele reconhece que a fé dele é uma fé pequena, é uma fé incompleta. Agora, o problema já não era mais no filho. Olha aí, povo de Deus, o problema agora era com o pai, o próprio pai, reconhecendo que ele também tinha um problema. E ele precisava de solução nisso. Olha aí, amados. Deus sonda e Deus conhece o interior do homem. Jesus Cristo sabia que aquele homem estava dizendo que tinha fé. Só que aquele homem tinha uma fé que não era total, que não era completa. E quando isso acontece, hein, amados? Quando isso acontece? Quando a pessoa, ao invés de buscar Jesus tão somente, depositar toda a sua fé, 100% da sua fé em Jesus, ela divide isso com mandinga, com simpatia, acende uma vela para uma entidade, para um anjo, para um santo. O que ela está fazendo isso? A fé dela não está 100% em Jesus, mas está ali dividida com alguma outra coisa, para que ela possa receber uma bênção, uma graça. Será que a tua fé é completa em Jesus Cristo? Será que você é 100% integralmente dependente e crente no favor do Senhor? A sua fé não pode ser dividida.
crer totalmente, abrir mão de todos os outros recursos para ficar só com Jesus, para se apegar só a Jesus como único e suficiente Salvador, libertador, enfim. Era isso que aquele homem estava dizendo: ah, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Se eu não creio 100%, eu quero crer. Eu quero ter fé totalmente, integralmente em Ti. Olha só, amados, versículo 25. Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Eu quero te mostrar que a multidão estava ali na expectativa, não ajudava em nada, só estava ali como espectador, querendo ver, né? Igual gente no circo. E é isso que acontece mesmo. Muita gente nessa hora está pagando para ver. Na hora do problema, na hora que você fala: eu vou colocar essa causa nas mãos de Jesus, eu vou levar o meu filho, a minha filha, vou levar os meus pais, eu vou levar esse meu amigo aos pés de Jesus para que esse problema seja resolvido. E muita gente aí, a multidão, o que eles dizem? Ah, eu quero só ver se vai melhorar alguma coisa, quero só ver se vai mudar alguma coisa. É isso aí a dúvida. A multidão pode até duvidar, porque os homens, como os discípulos ali, falharam. Mas se você colocar o enfermo, o doente, o oprimido, o possesso diante de Jesus, ele jamais te decepcionará. Ah, ele jamais falhará, mas ele cumprirá a sua palavra. E ele, como fez com esse espírito aqui, dará uma única ordem. E na mesma hora haverá uma mudança de quadro. Olha Jesus repreendendo com objetividade, dizendo: ó, sai dele e não entres mais. Jesus não banalizou a coisa, Jesus não ficou brincando, fazendo entrevista, fazendo circo, teatro, espetáculo. Tem muita gente que gosta disso, de entrevistar demônio, perguntar e dar até crédito para a palavra do tinhoso aí. Sabe que Satanás é o pai da mentira e, consequentemente, esses espíritos malignos vivem a poder da mentira também, né, para fazer jus ali a quem eles pertencem, a quem eles trabalham. E a pessoa fica dando crédito à palavra de demônio, né, botando demônio para falar em microfone, enfim, transformando a coisa num reality show, né? Vamos parar com isso aí, povo de Deus. Você gosta de ver, né? Ah, tem gente que gosta de ir só para ficar vendo esse tipo de coisa. Vamos ser objetivo, irmão. Vamos ver aqui Jesus Cristo, ó, não ficou de brincadeira, não ficou. Ele foi objetivo, viu o que era, identificou. Se é um espírito maligno, sai dele agora. Jesus deu uma ordem, sai e não volta mais. É isso que tem que fazer, expulsar e já ordenar para que nunca mais retorne ali aquela pessoa. E foi isso que aconteceu. Aquele espírito foi banido dali. Interessante, amados, interessante que Jesus, ele fala com aquele espírito: ó, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Agora, quando você vai ler aqui no versículo 25, você vê até que o espírito está com letra maiúscula. Você vê que é uma entidade mesmo, um ser mesmo que estava habitando dentro daquele jovem. Agora, o que acontece? Aquele espírito de enfermidade estava tirando a paz daquela família, ele foi expulso. Agora, uma coisa que você tem que entender, que não necessariamente todas as doenças, todas as enfermidades, elas devem ser atribuídas aos demônios. Não é bem assim. Tem muita enfermidade que é congênita, tem muita enfermidade que é adquirida ao longo da vida do ser humano, até pela degeneração dos órgãos, a falência do organismo do homem. Mas há certos casos, tal como esse aqui das Escrituras, que é maligno. A pessoa, quando está entrevada, sabe, faz tudo quanto é tipo de exame, faz tudo quanto é tipo de tratamento, nada acusa, nada melhora, enfim, pode ter certeza que há uma atuação do mal. É uma coisa maligna, sim. Agora, a gente não pode generalizar. A pessoa pegou um resfriado, ah, esse é um demônio. Não, vai botar um casaco, né, irmão? Vai sair na friagem aí, fica gripada, já vai falar, isso é um espírito de gripe. Não é bem assim, tá, povo? Aquela pessoa come aquela gordurada, churrascada, aí depois tá com colesterol alto, aí tá falando, ah, isso é um espírito maligno. Não é, a gente tem que ter discernimento e ver que o homem também procura doença, né? Bom, vamos voltar para cá para terminar a palavra, porque é muito grande, o tempo já está estourando. Então, nesse caso aqui, e em muitos outros, acontece de ser uma enfermidade maligna e a gente tem que repreender. Jesus faz uma libertação completa, sair e não voltar mais. É isso que a pessoa tem que ser liberta completamente. Tem muita gente aí que repreende o adversário,
Né? Repreende. Ah, não vou orar para repreender. Repreender não adianta. Repreender não resolve. Porque se você repreende alguém, a pessoa fica quieta, fica calada, fica muda, mas permanece no recinto. Você tem que expulsar. Sai daqui, sai daí. A pessoa é obrigada a sair. E o espírito é isso que acontece. Você tem que mandar sair logo para fazer uma libertação completa. E já ordenar, não volta mais, hein? Não volta. E até saindo o bicho é rebelde. Olha o versículo 26. E ele clamando e agitando com violência saiu. Até na hora de sair tem que fazer uma gracinha. Mas o bicho é assim mesmo, é tentado mesmo. Mas tem que sair. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam ali, estava morto. A multidão pensava logo isso. Ah, o menino morreu, o menino morreu. Mas quando a pessoa é liberta de fato, o mundo, a multidão enxerga dessa forma mesmo, acha que você está morto. E agora fulano morreu, fulano sumiu, fulano não vem mais no botequim, fulano não vem mais na noitada, na boate. Você morre, mas para o mundo eles vão te ver como morto. A multidão vai te ver como morto mesmo. Só que olha o que acontece. Enquanto a multidão achava que ele estava morto, versículo 27, Jesus pega pela mão e o ergue e o levanta. E é isso que Jesus quer fazer com o homem também do nosso tempo. Levantar, colocar ele de pé. Para que ele seja abençoado. Para que ele seja agora uma nova criatura, uma nova pessoa. Uma nova conduta, um novo caráter. E depois de liberto, ele recebe ali o toque de Jesus Cristo, que o toma pela mão e o coloca de pé. E é isso, amado. Amada, você que ouve. É isso que Jesus quer fazer com os teus familiares, com os teus amigos. Quem sabe com você que está me ouvindo, hein? Pode ser que Deus te colocou diante desse aparelho de rádio hoje aí, para isso, para te conscientizar que você também precisa de uma libertação. Essa depressão profunda que você vive, esse sentimento de morte, esse desejo de suicídio que passa aí no teu coração, o inimigo muitas vezes querendo colocar para você que a tua vida não vale nada, que o teu tempo já acabou. Você tem que ser repreendido em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo pode mudar a tua situação, pode te libertar e te dar uma nova vida, fazer como fez com aquele jovem ali. Sabe, amados, quando eu fico vendo que aquele espírito maligno usava a água e o fogo para prejudicar, para tentar matar aquele jovem, eu fico vendo que Jesus Cristo hoje, ele usa desses mesmos elementos para trazer vida ao homem. Enquanto de um lado a intenção era a destruição, era matar, roubar a vida, a alma daquele jovem. Hoje Jesus Cristo utiliza também a água, porque a água, para nós, para os cristãos, ela simboliza o novo nascimento, é o abandono da velha vida, das velhas práticas, é o arrependimento, é o batismo. Ah, você que está me ouvindo, você não é batizado? Não, irmão, você precisa se batizar. Irmão, como é que eu faço? Entre em contato, recebe Jesus, e com certeza você vai ser batizado. Não precisa fazer cursinho, não, sabia disso? Não precisa ficar fazendo cursinho de batismo, não. Basta você crer e confessar, e você pode ser batizado. Você pode ser batizado em nome de Jesus. Você precisa passar por esse batismo de arrependimento, o batismo nas águas. Ele usa esse elemento da água para te dar vida. Ele usa o elemento do fogo, o fogo tipificando o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Se antes aquele jovem era surdo, mudo, não falava, não ouvia, agora que é liberto, aquela surdez saiu, porque ouviu a palavra. E você também hoje ouvindo, quem sabe, hein? Você ouviu e creu aí do outro lado, você também vai poder abrir a tua boca e testemunhar um milagre de Jesus na tua vida. Dá lugar, irmão. Acredita que Deus é Deus e Ele pode operar o impossível. Jesus é Deus e Ele quer operar o impossível na tua vida também. Toma posse dessa palavra e muda de situação. Entrega a tua vida para Jesus, que Ele vai te libertar. Amém? Está fechado o teu caminho em toda direção. Não tem jeito, sempre alguém está dizendo dá uma solução. Mas Deus muda num instante a sua vida, se assim você crer. Mas você muda
não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar a sua situação. É isso aí, povo de Deus, é isso aí, ouvinte do programa Examinando as Escrituras, é isso aí, servo, serva do Deus vivo. Deus é Deus, Jesus é Deus, Ele pode mudar a tua situação. Não temas diante do problema, não entregue diante da adversidade, mas coloca nas mãos do Senhor Jesus, apresenta para Ele, porque Ele é Deus, Ele tem poder de transformar, de mudar, e Ele quer fazer isso hoje contigo. Alguém disse, é o fim da sua vida, você perdido está. Não aceite, diga agora estou liberto, Deus vai me ajudar. Esse medo que aos poucos vai tomando o seu coração, deixe-o sair. Deus hoje ainda vai mudar sua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Deus tomar lugar em sua vida, terá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar sua situação. 11 horas. ZYL 913, Rádio 104 FM. 3 Rios, Rio de Janeiro. Uma emissora afiliada à AERJ, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado do Rio de Janeiro. Essa rádio é nossa! É 104 FM.